Bom dia, pessoal. Eu sou Jacira, do canal Senta que lá vem história. Eu estou aqui para contar mais um pouco de quando eu estava namorando o rapaz. E já estava namorando, ele já tinha me dado um presente e estava tudo bem. Eu fiquei 2 anos esperando para namorar com esse rapaz. E quando ia fazer 2 meses que eu estava namorando com ele, aí chegou uma amiga e falou assim para mim: Jacira, você ficou sabendo? O Aurino foi junto com o Altaberto para a praia junto com a Lil, uma menina que trabalha de doméstica lá em Casa Forte. Na época da gente, tinha essas coisas assim, que negócio de doméstica, de trabalhar em fábrica. Hoje não. Eu já trabalhar é um trabalho como outro qualquer, é honrado como outro qualquer. Eu já trabalhei de limpeza, de doméstica, depois da minha separação, mas isso aí já é uma outra história. É digno igual qualquer um. Mas na minha época tinha esses preconceitos, fulana trabalha de doméstico, fulana trabalha em fábrica. Então tinha os porquês da vida naquela época. E eu cheguei, não fui falar, perguntar se era ele, se era o Adalberto que estava com a Lio, ele foi de companhia. Não, eu já fui, já para terminar o namoro, sem falar para a mamãe, sem falar para o papai, para ninguém. Aí eu cheguei lá, pedi as minhas fotos, que ele estava com ela. Aí ele falou que não ia me dar. Eu falei para ele que eu queria, porque as fotos eram minhas. E ele me deu as fotos e falou assim: eu vou lhe dar, mas eu sei que você vai voltar. Eu falei para ele: quem falou para você? Eu só tenho uma palavra: eu não quero mais namorar com você. E para que você quer as fotos? Eu falei para ele: eu quero para isso. Peguei as fotos, rasguei, joguei nos pés dele. Aí virei as costas e nunca mais falei para ele que nunca mais eu iria falar com ele. E o tempo foi passando. Aí eu completei 16 anos. Aí eu continuei trabalhando na fábrica. E a mãe dessa minha amiga, ela ficou doente, assim, de repente, uma dor. E ela foi internada no hospital chamado Agamenon Magalhães. E lá nesse hospital, aí eu já estava com 10 anos, eu podia ir, 16 anos, eu já podia ir visitar ela. Aí foi a Elza, foi a família dela visitar e eu fui junto. E chegando lá, nesse hospital, aí esse dia eu me lembro até hoje, aquela minha vizinha tinha mandado a costureira dela fazer para mim um vestido amarelo de fustão, muito bonito. Era um vestido de alcinha com um bolero. E eu não era uma jovem feia, eu era uma jovem bonita. E aquele rapaz passou assim, olhou, depois voltou, né? Eu olhei também e ali terminou a visita, eu fui para casa. Aí quando chegou um outro dia de visita, eu falei para Elza: Elza, você vai visitar sua mãe? Ela falou: eu vou sim. Eu falei: então me leva. Ela falou: você quer ir? Eu falei: eu quero, eu vou, eu pago a minha passagem, que era 2 conduções para ir para esse hospital. E eu fui. Chegando nesse hospital, esse rapaz veio, perguntou o meu nome, eu falei, ele pediu o meu endereço, eu dei o meu endereço para ele e daí, não deu um tempo, um fim de semana, não lembro quando, ele foi lá, descobriu a minha casa e foi lá me visitar. Aí chegou lá, falou comigo e ficou de voltar para falar com os meus pais. Ele era enfermeiro naquele hospital, assim e falou para mim que trabalhava também de polícia marítima
no cais, lá em Recife. O nome dele é Roberto. E ele foi lá em casa de mãe, falou com mamãe, falou com papai. Papai e mamãe aceitou muito bem, que era um rapaz que era enfermeiro, que tinha 2 serviços e podia sustentar uma moça, de ter um casamento bom como eu queria. Só que mesmo quando ele foi lá em casa, na minha cabeça, eu olhava para ele já tinha seus 25 anos, era um pouco mais velho que eu, e eu achava assim na minha cabeça, esse rapaz, ele é casado. Ele era de Alagoas. Eu falava, ele era casado. E eu fui namorando com ele. Já estava uns 6 meses namorando com ele. E toda vez que ele chegava para me ver, eu falava, boa noite, seu Roberto. Tudo bem? E a esposa? E os filhos? Como é que estão? Ele me chamava de filha. Ele falava, mas filha, quem colocou isso na sua cabeça que eu sou casado? Eu falei, olha, para mim, você é casado. E fui levando o namoro, só que meu namoro com ele era pior do que o com o Aurino, por minha causa. Porque ele chegava, eu sentava no murinho da área, eu ia conversar com as meninas, eu ia brincar de pega-pega, eu ia brincar de queimado, que é na rua, e ele ficava lá. Aí ele ficava o tempo todo lá, sozinho não, conversando com papai, mamãe, e dali ele vinha, dizia, ô filho, eu estou indo embora. Ele falava, tá bom, seu Roberto, tchau. E o tempo foi passando. E é isso que eu tenho para contar hoje, porque a história continua. E senta que lá vem história.